Pois é, meu irmão, literalmente rachou. Rachou o Supremo Tribunal Federal depois da decisão do Flávio Dino. A Folha de São Paulo fez uma publicação agora há pouco, dizendo que o STF não encarou muito bem essa decisão do Flávio Dino não, porque colocou os bancos na mira. E outra, deu bastante narrativa para a oposição bater em cima do STF, bater em cima do Dino, bater em cima do governo. E aí parte do STF não gostou muito da decisão. A impressão que você tem é que cada ministro decide ali, toma a sua decisão da maneira que bem entende. O Alexandre de Moraes mandou prender o Bolsonaro, o Dino dá uma decisão contra a lei Magnish e os demais ministros só ficam olhando. A gente vai falar sobre isso. Aliás, a gente vai falar de outro ponto interessante também. Paulo Figueiredo falou sobre uma reunião que aconteceu com o secretário do Tesouro americano sobre a aplicação da lei Magnish. Eu vou colocar esse vídeo para vocês. E aí, já começaram a cair, mas começaram a cair igual abóbora podre. Quem? Calma aí que você vai saber. Fica até o final que eu te conto o que está rolando, por que está deixando muita gente em desespero total depois dessa reunião e do anúncio do governo americano. Vamos lá. Outro ponto. Você viu que eu estou fazendo uma cobertura completa, doido para tomar uma cerveja com vocês, comemorando a queda do Maduro, né? Mas você acha que o governo brasileiro tinha que estar acompanhando e monitorando isso? Se não tivesse com, vamos dizer assim, com muito medo, para não falar um palavrão aqui? Pois é. Está monitorando tudo. Segundo a matéria da Isto É e do Platô BR, o governo brasileiro está observando tudo sobre os navios de guerra lá dos Estados Unidos que foram enviados para pegar o Maduro. Inclusive com um recado forte que foi mandado direto pela secretária da Casa Branca, que falou que sim, né? Questionaram ela se os Estados Unidos podem invadir a Venezuela, se invadirão a Venezuela, e literalmente, né, isso pode acontecer. Agora, o que você não gosta? Tem alguém que você não gosta? Pois é. Teve uma condenação, depois de uma averiguação da Polícia Federal, uma condenação a 6 anos e 9 meses. Agora, quando eu falo em prisão, vem cá. Quando eu falo em prisão de alguém, você pensa em prisão de alguém de direita? Você pensa em prisão de alguém da esquerda? Você pensa na prisão de algum político? Talvez de algum ministro? O que você pensa quando eu falo de prisão? Eu vou te explicar alguns pontos sobre o Brasil que vão te assustar sobre essa prisão que condenou essa pessoa a 6 anos e 9 meses. Mas você vai entender. Será que o Brasil pode ser levado a sério depois de uma decisão dessa? Fica aí que eu vou te contar tudo isso, tá bom? Então, vamos lá. Hoje é dia 20 de agosto. Primeiro vídeo do dia, nosso café com política. Vamos entender tudo que tá rolando? Então vem comigo e bora de matéria. Seguinte, o Supremo Tribunal Federal tá rachando, não é a primeira vez. Você lembra que quando teve a decisão que aplicou a lei Magnish no ministro Alexandre de Moraes, o Lula convocou uma reunião. E aí os ministros deram linha. De 11 ministros, 5 ou 6, se eu não me engano, 6 compareceram na reunião. E um, que é o Fachin, muito a contragosto. Ou seja, ele não quer ser alvo da Magnish. Depois foram fazer uma carta a favor do Alexandre de Moraes. Dos 11, 5 não quis assinar não. Falou, o quê? Eu vou pôr meu nome aí para tomar no lugar do Alexandre de Moraes? Não vou mesmo. Agora, depois da decisão contra a lei Magnish, que não foi contra a lei Magnish, né? Na verdade, ele deu a decisão sobre outro caso que alcançou a lei Magnish. Parece que os ministros também racharam e se dividiram. O STF se divide sobre a ação de Dino para blindar Alexandre de Moraes. E olha o detalhe. A ala vê falta de firmeza dos bancos. Ora, queria que os bancos partissem para cima do Donald Trump e defendessem o ministro Alexandre de Moraes. Quem já viu, quem já vê, né? Você acha que eles vão fazer isso? De jeito nenhum. A decisão do ministro Flávio Dino de usar a ação de um outro tema para tentar blindar Alexandre de Moraes de sanções financeiras dos Estados Unidos dividiu integrantes do Supremo Tribunal Federal,
Com o despacho, Dino acabou se antecipando ao Cristiano Zanin, relator da única ação existente no Supremo, especificamente sobre a ação da Lei Magnitsky, em meio à avaliação de uma ala do tribunal de que faltava firmeza aos donos dos bancos para lidar com a pressão de Donald Trump. Vem cá, o PT tinha entrado com uma ação contra a Lei Magnitsky, pedindo que o STF desse um aval para que a Lei Magnitsky não fosse aplicada no Brasil. E a ação caiu, adivinha, na mão de quem? Do Cristiano Zanin. Essa ação já tem o quê? Um mês já, quase. Desde o dia que o Moraes foi sancionado, a ação entrou. E o Zanin, que não é besta nem nada, não quis julgar. Ele falou, o quê? Eu vou julgar isso aqui? Se eu julgo proibindo a aplicação da Magnitsky a favor do Moraes, a Magnitsky vem para mim. E se eu julgo contra o Moraes e a favor dos Estados Unidos, vão falar que eu sou um traidor da pátria e o Alexandre de Moraes vai ficar com birrinha comigo, então eu prefiro não opinar. O Flávio Dino se enfiou no meio e deu a decisão aqui que pode literalmente afundar com a maioria dos bancos brasileiros. Literalmente pode não, já afundou. Você viu que eu coloquei no título lá, já estão caindo? Estão caindo, estão despencando as ações do Banco do Brasil depois que o ministro Flávio Dino tomou a decisão. Olha só, até ontem à noite, quando eu estava observando, né, a linha de ações, como que estão os investimentos, como está a Bolsa de Valores, as ações do Banco do Brasil já caíram 5,65%. Isso se não cair mais. Gente do Nubank está vendendo ações. Nesse momento, considerando o contexto atual, cara, vai cair mais. O negócio ainda vai ficar mais complicado. E aí, se você observar os gráficos aqui, vai ficar feio. Dá uma olhada. O Vinícius Carrion publicou o seguinte. As ações do Banco do Brasil estão caindo 5,65% nesse momento. Considerando o contexto atual, não está caindo nada ainda. Ou seja, vai cair muito mais. Aí você percebe aqui, ó, o BBDC, né, acho que é o Bradesco, né, caiu 3,6%. O Banco do Brasil, quando você observa aqui, caiu 5,65%. Vai cair mais. Vai cair ainda mais. Isso se deu, né, após uma reunião que aconteceu com o secretário de Tesouro americano. E aí, o Paulo Figueiredo, que antes era um blogueirinho, né, ditador, agora é considerado como um jornalista experiente e altamente, né, estrategista. Quem te viu, quem te vê, hein, Globo? Agora, dá uma olhada no trecho do vídeo que ele publicou, explicando, né, o que aconteceu com os bancos. A gente vê no próximo bloco. Vamos lá, dá uma olhada nisso aqui. Após a reunião, o Paulo Figueiredo, né, disse o seguinte. Após a reunião, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, afirmou que rápidas providências serão tomadas contra os bancos que estão bloqueando as contas de Moraes. Ele confirmou que não existem dois níveis de sanções na Magnitsky, tá? Então acompanha aqui comigo o trecho aqui da publicação do Paulo Figueiredo. Dá uma olhada. Acho que foi algo muito veiculado nos últimos dias de que a Lei Magnitsky teria duas fases, ou dois níveis, ou 2 graus de aplicação. Isso se tornou um consenso, né? E eu te explico como isso é uma mentira e como os bancos não bloquearem absolutamente todos os ativos e bens do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, eles vão acabar sendo expostos e vão sofrer, sim, sanções, aí sim, secundárias nos termos da Lei Magnitsky. Então, esse papo de que o FAC teria 2 níveis é uma das maiores sanções de 2 níveis, é uma das maiores bobagens que eu já ouvi, né? E nas reuniões que nós tivemos, inclusive dentro do Departamento do Tesouro, eu apresentei essa visão aos membros do Departamento do Tesouro, falando, olha, está saindo em todos os jornais que tem 2 níveis de sanção. Eu li absolutamente todo o código de sanções do governo americano e cheguei à conclusão de que não existe esse negócio. Eu queria perguntar a vocês se existe. Eu gastei bastante tempo estudando esse assunto, livro, foi leitura de código, foi bastante tempo lidando com as pessoas, aprendendo com advogados especialistas como é que se lida com isso.
E eu descobri que não existe. A lista de Specially Designated Nationals, que é a lista SDN, ela é binária. Ou você está na lista SDN, ou você não está. O que significa que qualquer... E aliás, só para deixar muito claro, o Alexandre de Moraes está. O que significa que qualquer banco ou empresa global séria vai tratar o nome dele da mesma forma como trata, por exemplo, oligarcas russos, narcotraficantes mexicanos, terroristas iranianos, violadores de direitos humanos chineses e por aí vai. O que eu acho que poderia estar gerando uma confusão em certas pessoas é a diferença entre as sanções primárias e as sanções secundárias. E é muito fácil você entender, a tia Maricota pode ensinar para você na escola. A sanção primária é aquela que atinge diretamente o indivíduo designado. Então, por exemplo, o Alexandre de Moraes, os bens dele são bloqueados, os cidadãos ou entidades americanas não podem se envolver em nenhum tipo de transação com ele, e é isso, é o caso do Alexandre de Moraes. Já as sanções secundárias, elas atingem justamente de tabela os terceiros que escolhem, mesmo sabendo da proibição, manter relações significativas com o sancionado. Então, o Alexandre sofreu a sanção primária. O banco que optar por manter Alexandre como correntista recebe uma sanção secundária. Por que a sanção do banco não é primária? Porque o banco não violou direitos humanos. O banco está permitindo que um sancionado primário tenha ainda acesso aos seus bens, etc, etc. Por isso sofre uma sanção secundária. E é essa sanção secundária que vai acontecer com os bancos que quiserem continuar dando o migué e não cancelarem absolutamente tudo, ou seja, cortarem qualquer relação comercial com o indivíduo sancionado. E é por isso que, na prática, todos os bancos e corporações internacionais correm para cortar qualquer laço com alguém na STN, porque eles não querem virar alvo também. Então não existe nível 1 ou nível 2. Existe designação. E a partir dela, você tem esse efeito cascata que é devastador. E eu volto a dizer, o Alexandre está na mesma lista que os piores inimigos da segurança internacional. Qualquer tentativa de minimizar isso em camada é uma cortina de fumaça. Os bancos e as outras empresas, não são só bancos, companhias aéreas, etc., que fingem não entender isso, estão sendo irresponsáveis, estão ganhando tempo, mas estão ao mesmo tempo, e isso é importante porque o banco tem um dever fiduciário, o seu banco é aquele que tem o seu dinheiro, ele tem a obrigação de cuidar e zelar do seu dinheiro. Então ele está sendo irresponsável e arriscando o dinheiro dos seus próprios clientes e correntistas. Vocês entenderam o que ele quis dizer aqui, né? Os bancos que permanecerem dando suporte para o ministro Alexandre de Moraes podem ser sancionados por tabela. Por quê? Né? Eles continuam dando suporte financeiro para aquele que é o violador. E aí, sabe quem é que vai se ferrar nisso? Você, que tem dinheiro ali dentro do banco. Pois é. Os caras não estão nem um pouquinho preocupados com você ou com o dinheiro que você suou a vida inteira para conquistar. É por isso que eu te falo. Vai acreditar nesse país? Vai deixar todas as suas fichas aqui na República das Bananas? É isso não, moço. Vai não. Vamos lá. Vamos entender como é que funciona a narrativa da esquerda? Olha só. Os Estados Unidos fizeram uma divulgação, inclusive sancionaram tanto o ministro, hoje do Lula, né, como figuras que eram do governo Dilma e agora são do governo Lula, porque eles participaram dos Mais Médicos. Os Mais Médicos era uma operação, um programa do governo que trazia médicos cubanos. Esses médicos cubanos trabalhavam aqui no Brasil, recebiam seus salários, cerca de 11 mil reais, pegavam ali uma merrequinha de 1.800 reais, o resto ia tudo para o governo cubano para financiar a ditadura. Ok. Aí veio os Estados Unidos e sancionou quem fazia isso, dizendo que está perseguindo quem financia a ditadura. Veio a turminha mequetrefe da esquerda e falou que, olha só como os Estados Unidos é seletivo e malvadão, porque lá na Itália a Giorgia Meloni também já fez contratos
Vem cá. Dá uma lida nisso aqui. Eu acho que a turma da esquerda não sabe ler. Cuba criou uma exceção para médicos cubanos atuarem na Itália, com salário integral. Ou seja, um dos acordos, uma das condições que a Itália fez foi: quer deixar os médicos trabalharem aqui? Ok, tudo bem, mas é com salário integral. O Guga Chakra, da Globo News, trouxe recentemente a informação de que os médicos cubanos também foram contratados pelo governo da Giorgia Meloni, lá na Itália, sem que o governo Trump tenha se importado. Foi a senha para a narrativa de perseguição contra o governo brasileiro. Só esqueceram de um detalhe. Lá em Cuba, o governo de Miguel Dias-Canel se comprometeu, excepcionalmente nesse caso, a não tocar o salário dos médicos da Calábria. Eles receberão 3.500 euros por mês, aproximadamente 19 mil reais, 19 doletas, né? Por mês de salário, mais um subsídio de 1.200 euros, né? Para despesas com moradia e alimentação. A duração do contrato de 497 médicos é de aproximadamente 12 meses. O salário cai direto na conta dos médicos. Ou seja, mais uma narrativa da esquerda só para enganar você. O problema é que sempre aparece um cara de rede social aqui, lendo e explicando, para você não continuar sendo enganado. É por isso que eles odeiam a gente, né? Vamos lá. Você acha, só responde para mim, você acha que o Lula está preocupado com o tombo do Maduro? Porque o Maduro vai cair, né? O Maduro vai cair, pode confiar nisso. É só se acontecer alguma coisa muito louca, porque o Donald Trump já deu todos os recados, já deu todos os sinais de que vai chutar o traseiro gordo do bigodudo do Maduro. Ficou claro isso aí. Agora, você acha que o Lula está preocupado com a queda do Maduro? Não tenha dúvidas. Olha essa matéria da revista Isto É e do Platô BR. Tá? Então, eu sempre cito a fonte para vocês, antes que algum esquerdinha venha falar que a gente está espalhando fake news, a fonte é revista Isto É. Tá? Apreensão no Caribe. Governo brasileiro monitora o envio de navios venezuelanos para as costas da Venezuela. O que o Brasil tem a ver com isso para ter que ficar monitorando isso aí? Qual é o interesse do Brasil em monitorar isso? Vai cuidar do Brasil, não está dando conta nem de cuidar do Brasil. Está tomando 50% de tarifa na orelha. E ainda quer ficar cuidando do problema do Maduro? Maduro que se lasque. Ó, o governo brasileiro não tem a ideia da posição de como agirá diante do envio de navios militares americanos para a costa venezuelana. Segundo fontes da diplomacia brasileira, a ordem, por enquanto, é monitorar os desdobramentos da ação determinada pelo presidente Donald Trump. Os Estados Unidos enviaram para a costa venezuelana 3 navios militares, que devem chegar ao litoral do país latino até a noite de quarta-feira. Vai ser interessante ver isso. A decisão demonstra a determinação de Trump de avançar em sua política de classificar como terroristas grupos organizados em torno do narcotráfico e possivelmente justificar ações militares de enfrentamento como necessárias diante do princípio da segurança nacional. Ou seja, na verdade, o Lula está morrendo de medo, está trincando, porque os Estados Unidos falou que vai atacar com toda a força. Matéria da Globo. Para você que falar que eu não estou mentindo, eu vou trazer uma matéria da Globo, né? A revista da turma da esquerda. Governo Trump diz que vai usar, abre aspas, toda a força contra o Maduro. A porta-voz do governo dos Estados Unidos, a Karoline Leavitt, né, disse nesta terça-feira que vai usar toda a força contra o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Ela disse o seguinte, abre aspas, Maduro não é um presidente legítimo. Ele é um fugitivo, um chefe de cartel, narcoterrorista, acusado nos Estados Unidos de tráfico de drogas. Trump está preparando para usar toda a força americana para deter o tráfico de drogas, disse Leavitt a jornalistas da Casa Branca. O termo em inglês usado por Leavitt, power, pode ser traduzido como força ou mesmo poder, né? Ó, a Globo tá dando até aula de inglês pra gente, tá vendo? Agora, vamos entender. Vou trazer um trechinho aqui, né? Quando a repórter questionou a Leavitt, né, sobre como que seria, né, essa situação lá na Venezuela. E aí, a resposta, vale a pena? Demais. Escuta só. Emily. Thanks, Caroline. I wanted to ask about the 3 U.S. warships that are being sent to Venezuela, and there's 4
Eu queria perguntar sobre os 3 navios de guerra que estão sendo enviados pela Venezuela e há 4.000 fuzileiros navais a bordo. Vocês estão olhando por lá? Tem soldados no terreno por lá? What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. O que eu posso dizer sobre a Venezuela? O Trump está sendo muito claro e consistente. He's prepared to use Ele está preparado para usar todos os elementos do poder americano element of American power to stop drugs from para impedir que as drogas cheguem ao nosso país flooding into our country and to bring those responsible e trazer os responsáveis à justiça. To justice. The Maduro regime is not the legitimate O regime de Maduro não é um governo legítimo da Venezuela. government of Venezuela. It is a narco-terror É um cartel de narcoterrorismo cartel. In Maduro, it is the view of this administration. e o Maduro, lá está, essa é a visão do governo, não é um presidente legítimo. Ou seja, os Estados Unidos falam isso, ninguém do mundo democrático questiona, e aí o Trump tem a carta branca para chegar lá, pegar o Maduro pelo bigodinho e jogar para fora, né? Mas assim, tem mais gente esperando. Na verdade, é que aconteça igual aconteceu com Saddam Hussein. Pode ter certeza. Agora, eu tenho certeza que os Estados Unidos estão apavorados. Os Estados Unidos postaram, né, vídeos através de drones dos navios, né, dos cargueiros e navios de guerra, né, chegando lá nos Estados Unidos, né? O Diário 360, ele fez a seguinte publicação: olha, a cobra vai fumar. Milhares de fuzileiros navais a bordo de navios de guerra americano rumam para a Venezuela. E a mensagem é inequívoca: Nicolás Maduro pode fingir ser chefe de Estado em Caracas, mas para os Estados Unidos, ele não passa de um criminoso foragido, um traficante com assento presidencial. Trump, fiel ao seu estilo direto, deixou claro que está disposto a usar todos os instrumentos do poder americano, militares, econômicos e diplomáticos, para impedir que a Venezuela continue sendo um escoador de drogas e corrupção para a América. Enquanto parte da imprensa esquerda latino-americana choraminga contra o imperialismo yankee, a realidade é que Maduro não é presidente legítimo de nada. Ou seja, o recadinho foi dado. Só que, sabe por que eu acho que os Estados Unidos devem estar apavorados? Voltou a viralizar um vídeo do Maduro mostrando todo o seu poder. E aí, você vai assistir esse vídeo, mas não fica com medo não, tá? Pode ser que você fique assustado com o tamanho do poder do Maduro. Dá uma olhada. Nicolás Maduro é visto marchando de forma desajeitada com sua tropa visivelmente fora de sincronia e descoordenada, em uma tentativa de criar a imagem de um exército pronto e forte. Tá. Olha, não sei se esse vídeo é de agora, tá? Mas que é vergonhoso é. Dá uma olhada. Não, e o bom é que você vai assistindo o vídeo, né? Maduro gordo, dando bracinho, não, de braço dado é pra acabar, né? Assim, chega a ser patético, né? É tão patético a postura desse sujeito, né? E às vezes você começa até a questionar se não tem aí alguma loucura na cabeça desse cara, né? Olha, o que se revela aqui? Uma força desorganizada, soldados gordos, de mão dadas, dizendo que estão prontos para enfrentar o imperialismo yankee e qualquer inimigo que tentar invadir a Venezuela. Na prática, se você jogar uma carteira de trabalho ali, sai correndo cada um para um lado. Pensam que é granada, né? Então, resumindo o negócio, tá feio pro Maduro. A cada dia que passa, ele vê cada vez mais o seu trono chegando ao fim. Vem cá, no início desse editorial eu falei para você sobre uma prisão de 6 anos e 9 meses. Olha, você tem certeza, você já viu, que não é ninguém de direita. Porque se for de direita, não pega 6 anos. 6 anos é coisa para alguém de esquerda ou para algum criminoso de verdade. Depende do que você encara como criminoso de verdade. O que é mais perigoso? Traficar armas para uma das facções mais perigosas, que agora está sendo considerada grupo terrorista, ou
vou escrever com batom numa estátua? Qual dos dois? Pois é, a resposta chegou e eu tenho certeza que você já até sabia da resposta. Um tal de Bolt, comprador de armas do Comando Vermelho, buscava armas para revender, foi condenado. Adivinha? 6 anos de prisão. Se vendesse batom, tinha se lascado. Ainda bem que vende arma, né? A Justiça Federal condenou o Alan David Omena da Rocha, conhecido como Bolt, a 6 anos e 9 meses de prisão, em uma ação por tráfico internacional de armas para o Comando Vermelho. Então, você ser traficante internacional de armas só dá 6 anos, hein? Bolt foi um dos alvos da Operação Dakovo, deflagrada pela Polícia Federal e por autoridades do Paraguai lá em dezembro de 2023. Foi condenado agora. A investigação mostrou um esquema de tráfico internacional de armas que abastecia todo o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital. Olha só. Com milhares de pistolas, fuzis e munições, e vários fabricantes europeus sediados na Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia. As armas eram importadas da Europa e encaminhadas para uma loja no Paraguai. No país vizinho, as armas eram raspadas e vendidas para intermediários nas fronteiras que revendiam para as facções. Bolt, segundo a investigação, era a pessoa de confiança de Philip Gregório, professor de uma das lideranças do Comando Vermelho. O professor morreu em junho desse ano e ele estava foragido das autoridades brasileiras. Agora, a sentença contra o Bolt, só para você ficar tranquilo, tinha sido menor, tá? E aí foi o Ministério Público que recorreu e conseguiu aumentar um pouquinho a pena. A pena antes era bem menor. E aí, vamos falar da condenação. Lógico, o crime é grave. Além da condenação, ele vai ter que pagar R$50 mil por danos morais coletivos. Caramba, já pensou? Ainda bem que ele só traficava armas para o Comando Vermelho PCC. Se ele conta piada igual o Léo Lins, dava R$1,5 milhão de multa. Então, vem cá. Fica um recado para vocês. É melhor você vender armas e ser um traficante perigoso do que contar piada, não é? Ou pior, se ele fosse um senador da República, como o Marcos Duval, poderia pegar uma multa de R$50 milhões. Então, Marcos Duval, tá na profissão errada, larga de ser besta, vai virar traficante e você tem mais vez e mais chance aqui na República das Bananas. Então, assim, desculpe a carga de ironia aqui, mas quando a gente vê situações como essa acontecendo no Brasil, tem hora que, sinceramente, né, dá vontade até de desistir dessa República das Bananas. Mas, assim, a gente ainda tem que acreditar, tem que confiar, mas que dá raiva, dá raiva. Admite aí, né? Coloca no comentário. Por fim, mas não menos importante, vem cá, o Donald Trump resolveu fazer um limpa lá nos Estados Unidos porque ele entendeu. O grande problema hoje são os lugares que a esquerda infiltrou. Ministério Público, Judiciário, escolas, cursos de universidades federais, esses aqui. Como a esquerda floresce lá dentro. Mas também foram anos e anos e anos cevando e adubando esses lugares. E o Trump quer acabar com isso. Dá uma olhada nessa matéria do G1 aqui. Os Estados Unidos vão considerar o anti-americanismo em solicitação de visto. Imigrantes. O Serviço da Cidadania de Imigração dos Estados Unidos vai considerar o anti-americanismo como critério na hora de analisar solicitações de vistos e outros benefícios para imigrantes, anunciou a Casa Branca. Tá certinho. O sujeito que fica fazendo publicação contra o imperialismo yankee, como o governo e o capitalismo é malvadão, cara, os Estados Unidos tá certinho em manter, né, essa coisa longe. Quer dar outro exemplo? Vem cá, dá uma olhada nessa matéria do Globo. Tão bravinhos, né? Estão tirando os pequenos estudantes da escola. Mentira, é um bando de militante. Matéria do Globo. Estados Unidos revogam mais de 6 mil vistos de estudantes estrangeiros. O Departamento de Estado dos Estados Unidos cancelou mais de 6 mil vistos de estudantes internacionais por violações da lei de permanência irregular no país, informou a rede britânica BBC. Quis contar não, né? Essas violações de lei de permanência irregular no país passou do prazo, não fez renovação, cometeu crimes e defendeu o terrorismo abertamente. A turma do Hamas, entre outros.
Segundo o órgão, a maioria dos casos de revogação envolveu episódios de agressão, direção sobre efeito de álcool e apoio ao terrorismo. Pois é, né? E aí, vai me falar que o Trump tá errado? Ah, não, tá certinho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial, do nosso conteúdo. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Agora, acerca da imigração, olha, vai imigrar? Faça tudo legal, tá? Vá para algum lugar que representa os seus valores e imigre. Tem um plano B, tá? Você que é brasileiro, que ama o Brasil, mesmo assim, você imagina aquele pessoal do 8 de janeiro, o quanto eles amavam o Brasil e o que eles estão pagando hoje? Então é sempre importante você ter uma segunda residência. Você ter uma reserva em dólares fora do Brasil, você precisa se defender. E para isso, eu estou aqui para te ajudar. Na descrição do vídeo ou no número aqui ao lado, você vai encontrar o contato do nosso escritório para poder estar marcando uma consulta conosco e entender um pouquinho mais sobre tudo isso, tá bom? Desde já te agradeço, muito obrigado, que Deus lhe abençoe sempre. Daqui a pouquinho, hora do almoço, a gente está de volta com mais um editorial para vocês. Grande abraço.